O que eu digo para os outros é que ele tem que ser igual a mim. E isso traduz muito do que eu sou, isso traduz muito dos meus valores. Não tem como eu sentir de fato ao outro. E é por isso que desde a Grécia, passando pelas religiões monoteístas, em particular o cristianismo, que domina no Brasil e na Europa Ocidental, por enquanto, por isso que nessas religiões monoteístas se trabalha muito o conceito desse pathos, desse sentimento, que eu posso ser antipático. Eu sou contrário à sua identidade, ao seu sentimento. Eu posso ser junto, simpático. E eu posso ser inclinado a, num sentido de inclinação, de empático. A empatia não é a garantia que eu vá sentir o que você sente. Quando o dentista me diz, vai doer um pouco, eu peço para ele definir esse advérbio. O que é um pouco? Quer dizer, estamos comparando com Auschwitz ou com uma creche normal, onde é o limite do doer um pouco. Bem, quando eu digo que dói ou não dói, eu tenho que estabelecer comparações. Dói comparado com um cálculo renal, considerado uma das dores mais atrozes. Dói comparado com um parto. Dói comparado com uma dor de cabeça latente. O que dói de fato? Eu tenho que ter uma empatia com qualquer ser humano, especialmente os senhores e eu que trabalhamos com seres humanos, porque a empatia é a condição de que, mesmo que exista essa barreira epistemológica já referida, eu consiga estabelecer um mínimo de comunicação que garanta que a minha ação seja efetiva. Os romanos diziam, atraem-se mais moscas com mel do que com vinagre. A primeira função na nossa cultura é estabelecer a empatia através do olhar franco, nos últimos anos através de um sorriso, eventualmente de um aperto de mão. No Brasil, nós tocamos mais do que na Europa. É um misto da nossa herança portuguesa, indígena e africana, que nos torna mais afetivos do que, por exemplo, norte-americanos e alemães. Brasileiros, com frequência, conversam com os outros, tirando coisa do ombro, catando fios, não no meu caso, mas catando fios de cabelo dos outros, espanando caspa dos ombros e assim por diante. Nós, brasileiros, tocamos muito. Isso, inclusive, causa uma interpretação problemática, às vezes, no exterior. É comum, em outros lugares da Europa, onde eu morei, ou nos Estados Unidos, haver um afastamento maior. Numa grande obra não revista pelo Eça de Queiroz, infelizmente ele morreu sem rever, mas é uma obra extraordinária, talvez a mais conservadora, mas impactante, que é As Cidades e as Serras, quando finalmente o trem trazendo o príncipe Jacinto, o Jacinto de volta às suas serras em Portugal, e eles entram em território português, o homem da estação diz, fazendo um favorzinho, e nesse diminutivo ele reconhece ter entrado de novo na sua terra. Nós, brasileiros, herdamos essa característica do diminutivo. Ela contém muitas coisas da nossa cultura. Por exemplo, espera um pouquinho, pode ser qualquer momento entre agora e a segunda vinda de Jesus. Isso é espera um pouquinho. Essa é uma característica nossa. Eu já fiz uma reflexão baseada num linguista, o Richard Morse. Eu já apliquei prova no Brasil inteiro. E no Brasil inteiro, terminado o tempo da prova, eu digo às pessoas, entreguem. E todos os alunos brasileiros, sem exceção, dizem a mesma coisa que os senhores sabem no nosso inconsciente coletivo. Só mais um pouquinho. Significa, eu não entregarei. Porém, ao dizer só mais um minutinho, só mais um pouquinho, eu estou negociando através do diminutivo, com simpatia e com sorriso. Um alemão, etnia do qual vêm meus antepassados, entregaria. Um francês organizaria um sindicato, dizendo que o tempo dado para a prova é insuficiente e que a pessoa precisa rever as questões. Um alemão entregaria, um norte-americano provavelmente entregaria. Nós não entregamos, porém não enfrentamos a autoridade. Espera um pouquinho significa
eu vou continuar fazendo a prova. Porém, eu não vou dizer a frase do enfrentamento. Vem pegar se você for homem. Eu não vou dizer a frase do enfrentamento, porque há a hipótese do professor ser homem e vir pegar. Nesse caso, espera um minutinho, é uma negociação, que a gente usa sorrindo. Você estacionou em cima da faixa de segurança, só um pouquinho. Você está atrasado? Eu estou um pouquinho atrasado. O diminutivo é a nossa negociação e nossa afetividade, que num sentido amplo, em 1936, Sérgio Buarque de Holanda chamou de homem cordial. O brasileiro funciona pelo coração, cor, cordis. Ele funciona impulsivamente. Homem cordial não quer dizer homem simpático. Homem cordial quer dizer homem que funciona, inclusive, ao matar no trânsito, de forma intempestiva, de forma até agressiva, mas passional. Isso é o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, que escreveu o segundo livro, após Casagrande e Senzala, de 33, que define um pouco da estrutura de quem havia a ser o brasileiro. Nós negociamos a todo instante, nós trabalhamos com a gestualidade do corpo, e uma característica nossa clássica é separar o significante e o significado, a fala e a coisa em si. Nós temos quase que uma parede opaca entre mim e o estrangeiro, porque a maior parte dos estrangeiros, especialmente de áreas como o norte da Europa ou da cultura protestante nos Estados Unidos, funde significado e significante, ou seja, o que eu digo vai acontecer. A fala brasileira é uma fala alegórica e metafórica. Vou usar agora o erro comum da nossa pátria, vamos se ver. Vamos se ver. Me liga. Outra expressão proclítica de próclise, muito comum na fala cotidiana. Me liga. Eu não tenho seu número, mas me liga significa nada. Absolutamente nada. Passa lá em casa para a gente sair, claro. Vamos tomar uma cerveja qualquer dia. Ok. Por que eu digo com tanta facilidade e concordo? Porque não significa nada. O nosso atual repórter e antes político e guerrilheiro, que é o Gabeira, ao estar no exílio na Suécia, na volta escreveu o livro Que é Isso, Companheiro, e narra uma conversa com uma brasileira testemunhada por uma sueca, que recém aprendera a língua portuguesa. Diz o Gabeira, passa lá em casa. E a colega brasileira respondeu em Estocolmo, eu vou ver se dá. E a sueca perguntou, ela vai passar? Ele respondeu, ela vai ver se dá. Mas ela vai ou não vai? Se der, ela vai, mas se não der, ela não vai. A sueca sequer conseguia compreender o que significa eu vou ver se dá. Vejam, eu trabalho com cultura norte-americana, já escrevi 2 livros sobre os Estados Unidos, já morei no país, tenho algum conhecimento dos Estados Unidos, algum. Recebi uma aluna para a Unicamp, enviada por um colega dos Estados Unidos, que pediu que eu a orientasse no início na universidade. Busquei-a no aeroporto, coisa que raramente os americanos fazem. Levei-a até a Unicamp, inscrevi-a numa pousada, procurei a secretaria, fiz tudo porque ela não sabia nada de português. E ao final de um dia dedicado a uma estranha, ato heróico pelas almas do purgatório, ao final de um dia dedicado a uma estranha, eu disse a ela uma frase brasileira em inglês. Eu disse a ela, me liga, call me. E ela me disse, para quê? A primeira coisa que me vem à cabeça é sua vaca. Passei o dia dedicado a você. Não saberia nem dizer your cow, né? Passei o dia dedicado a você, mas a idiotice era minha. Era eu que não interpretava que, para uma norte-americana, eu preciso estabelecer se é um appointment, se é um date. E, dependendo da palavra, haverá critérios e etiqueta para isso. Por exemplo, horário, quem paga e o que pode resultar do encontro. No Brasil, tudo é me liga, que pode terminar em qualquer lugar. E, geralmente, não termina em lugar nenhum, porque outra pessoa nunca ligará para aquela. Era eu que deveria entender a diferença cultural e ser mais empático ao ponto de onde ela falava.
A história da humanidade é feita através de uma recusa do outro, que vai se tornando conscientemente uma antipatia ou uma simples blindagem, uma cegueira diante de todas as pessoas. Numa obra extraordinária sobre o ensaio geral sobre a cegueira, Saramago fala de uma cidade devastada por uma epidemia de cegos, transformada mais recentemente em filme, no qual vemos o centro de São Paulo, tomado de sacos de lixo, com pessoas andando sem rumo, para lá e para cá. Essa distopia do Saramago, essa não utopia, é a descrição do centro de São Paulo até hoje. E não tem nada, você olha a ficção científica e parece absolutamente plausível. Zumbis andando pela cidade, uma cidade tomada por sacos de lixo. Bem, empatia é um desafio muito grande. Ela pressupõe, em primeiro lugar, uma vontade de entender ao outro, de tirar um pouco da cegueira sobre o outro e aceitar, discutir e incorporar valores que pertençam ao outro. Dessa relação geral empática, tratou Aristóteles no único livro que recebe o nome do seu filho, Ética Nicômaco, no qual ele diz que exatamente a ética, o comportamento, serve para tornar as pessoas educadas para o bom e para o belo, e para a harmonia social. E a grande ética significa que tem que ser ensinada, porque nenhuma criança, diz Aristóteles logo na sua introdução, sabe o que é ética. Todo bebê é aético. E se usarmos um termo teológico e não filosófico, ele é amoral. Bebês são máquinas de excretar e de ingerir. Nenhum bebê jamais pensou, não vou chorar essa noite, porque minha mãe está muito cansada. Convém que eu fique em silêncio, para não sobrecarregá-la. Bebês choram, regurgitam, excretam, sem nenhum problema, em todos os lugares. Para que isso termine, ele tem que ser submetido a um processo educacional de sensibilização para o outro. Em alguns casos isso é eficaz e gera adultos educados, em outros ineficaz e gera adultos que continuam bebês e continuam excretando, eructando e fazendo tudo o que querem a todo instante. A ética é o exercício de profissionalizar a empatia de forma a torná-la apta a entender o outro. Mas nós temos um defeito nesse campo. Nós entendemos a grande ética aristotélica, a ética política, a ética no topo da pirâmide, como a ética que deve ser cobrada. Nossos políticos são corruptos. O Brasil é governado por uma elite de canalhas que rouba a pátria e ainda debocha da nossa indignação. Mas nós temos uma dificuldade estrutural de perceber a pequena ética também prevista por Aristóteles, que leva um nome simpático. E essa pequena ética é a mais empática de todas, e ela se chama etiqueta. Etiqueta é a percepção do outro no espaço imediato. Etiqueta não é saber onde eu colocarei garfos e facas. Isso é frescura de classe média emergente. Etiqueta não é onde vai o guardanapo. Se, como eu escrevi num artigo, eu domino todos os talheres, o uso correto da lavanda, e domino a diferença entre os copos para um vinho da Borgonha e um vinho de Bordeaux, e não trato bem ao garçom, eu aprendi tudo que é idiota da etiqueta e não aprendi o que é essencial, que é o respeito ao outro. E o respeito ao outro não é ao outro superior, entre aspas, ao outro que pode revidar, mas o respeito é mais visível ao outro que não pode revidar, que é exatamente o que me serve, ou aquele que é meu funcionário. Como eu já disse por escrito e em público e na televisão, respeitar um ministro do Supremo Tribunal Federal não é ética, é bom senso e medo. Respeitar a funcionária terceirizada da limpeza é ética. Respeitar um homem de 2,10 metros, faixa preta em 3 modalidades, não é ética, mas é zelo pelo princípio de Newton, massa maior contra massa menor. Respeitar o cadeirante, a gestante e o idoso é ética. Ou seja, ética
para as grandes relações humanas que envolvem o bom e o belo, aristotelicamente, e etiqueta para as pequenas relações. Aristóteles não diz, mas eu vou aplicar um pouco a teoria de Spinoza e vulgarizá-la um pouco. Etiqueta envolve 4 fórmulas mágicas, fundamentais, com a qual eu resumo toda a questão do espaço do outro. Com licença, por favor, me desculpe e muito obrigado.